Quando estamos na presença de uma obra de arte bela, ela simplesmente fala por si. E isso é a sua própria validação, sua existência é sua própria verificação. E seu poder reside em contar a verdade sobre qualquer que seja seu assunto. E assim Solzhenitsyn reflete sobre o papel da beleza nas artes, como o mais útil para trazer as pessoas de volta do abismo, e das mentiras, do comunismo e marxismo. O ícone da ortodoxia grega e russa, essa tradição iconográfica, essa tradição de alta liturgia, estava certamente na mente de Solzhenitsyn também. Esse significado superior que ele refere como parte de seu caminho de volta a Cristo, eu me volto agora para outro autor, C.S. Lewis, em sua obra Cristianismo Puro e Simples. Esta é uma obra muito famosa escrita por Lewis, um anglicano, provavelmente uma das obras mais famosas do cristianismo do século XX, e muito popular. Você sabe, o primeiro livro dessa obra é sobre a lei da natureza que todos nós experimentamos, que Solzhenitsyn também sentiu, e os argumentos de Lewis são muito semelhantes, de certa forma, aos de Solzhenitsyn. E ele não está argumentando de maneira tradicional pela existência de Deus, como as difíceis e complicadas provas que encontramos em Aristóteles, Aquino e outros pensadores. Ele começa novamente com o que experimentamos todos os dias, ou seja, experimentamos uma lei da natureza que podemos quebrar, ao contrário de qualquer outra lei física no universo que não pode ser quebrada. Então, não temos escolha, a não ser cair, de acordo com as leis da gravidade, se pularmos do topo de um telhado. Mas o ponto de Lewis é que parte da evidência para uma lei da natureza é que as pessoas discutem sobre isso. Por que você discutiria sobre algo que nem mesmo existisse? Você pode discutir sobre diferenças em fatos percebidos, que são reais. Se você discute sobre abortar, as pessoas podem discutir sobre se um embrião em desenvolvimento é uma pessoa humana, como justificativa para o procedimento. Então, parte disso é uma discussão sobre fatos e também uma discussão sobre princípios morais, claro. Mas por que discutir, a menos que houvesse algum padrão de comportamento ao qual você estivesse tentando apelar, que todos deveriam seguir? Caso contrário, a razão de discutir desaparece. Os animais não discutem. Quando eles estão discutindo sobre um veado morto, os leões não conversam. O leão líder começa a comer e, se alguém mais tenta entrar, leva uma patada na cabeça. Não há discussão, não há disputa, porque não há razão. Como mencionei, há uma lei que não podemos quebrar, e é essa lei que reside em nossa, digamos, consciência, com a qual sempre procuramos pelo menos estar em paz. E assim Lewis dedica algum tempo a essa lei da moralidade ou lei da natureza que encontramos dentro de nós mesmos, que não é apenas uma convenção, como os ateus alegariam. Ou o que é melhor para o maior número de pessoas. Por que então nos envolvemos em debates sobre algumas sociedades serem melhores que outras, embora eles sejam impopulares hoje em dia? Mas fora da sala de aula, todos sabem que há sociedades que não são aceitáveis, como a Alemanha nazista, ou o que está acontecendo na África Ocidental agora, com a morte de cristãos africanos nas mãos de muçulmanos e assim por diante. Portanto, afinal, há algumas sociedades que são melhores que outras. Stalin matando milhões de ucranianos nas décadas de 1920 e 1930 não foi uma política melhor do que qualquer política que você possa imaginar no nosso país. Então, essa noção de benefício implica um padrão. Caso contrário, as palavras não teriam significado. Essa lei que encontramos dentro de nós mesmos, Lewis argumenta, não é redutível a apenas fatos físicos que encontramos, meramente inconvenientes.
Ele dá o exemplo de ser derrubado em um ônibus. Alguém intencionalmente estica a perna e te derruba. Você sente raiva da ação dessa pessoa. Mas se você acidentalmente tropeça nas pernas de uma pessoa dormindo, não sente. Os fatos físicos são os mesmos. Qual a diferença? Há uma lei da natureza, que não é redutível aos fatos físicos, que ainda encontramos pairando sobre nós mesmos. Então, os argumentos de que isso é apenas um instinto de rebanho ou apenas uma reação física que temos. Querer reduzir a moralidade a isso, não é o que acontece em relação aos fatos da nossa experiência. E assim encontramos essa lei, como Lewis conclui nesta seção, pressionando sobre nós, gostemos disso ou não. O que está por trás desta lei? Bem, como ele menciona, filósofos especularam por séculos sobre o que está por trás do universo, o que está por trás da lei da natureza ou moralidade. Um materialista está preso neste mundo. Ele não pode sair dele. Sair dele seria o fim do materialismo, o que espero que esteja claro agora. E assim, para sair do mundo, para esta lei que pressiona sobre nós, que agora sabemos que não é redutível à lei física, dado o exemplo no ônibus, tem que haver algo por trás disso, que é mais parecido com uma mente ou um designer, que se mostra aqui claramente. E ele reflete sobre o que quer dizer ser humano, comparado com qualquer outro objeto no universo. E quando conhecemos as leis da gravidade ou da termodinâmica, em certo sentido, estamos conhecendo isso de fora para dentro. Estamos inferindo que buracos negros existem, estamos inferindo certas leis em qualquer ramo da química ou biologia, com base em certos experimentos e certos efeitos, ou a cosmologia do Big Bang, são todas inferências de dados observáveis. Ele diz que no caso de um ser humano, esta é a única área onde sabemos de dentro para fora, exatamente porque somos seres humanos. E neste único caso onde procuramos ver se há mais do que as próprias leis físicas, encontramos isso. Não deveríamos suspeitar de que há algo mais por trás disso? E ele continuará a dizer que esse alguém ou algo é mais como uma mente por trás da lei. Porque quando eu quebro uma lei de não pisar na grama ou eu ando a 60 km por hora em uma zona de 50, eu não sinto a culpa de consciência que sinto quando eu roubo uma caixa de bombons da cozinha de um amigo. Por quê? Porque um é um ato pessoal de moralidade e o outro é o que poderia ser chamado de uma lei positiva, que não é inerentemente moral. Devemos segui-la, sim, mas não é algo que nos compele. Pode haver um momento em que, se você violar uma lei positiva, isso também possa ser uma violação de uma norma de moralidade, mas dá para ver a diferença. Sentimos como se estivéssemos ferindo alguém quando violamos essa lei de consciência. Para Lewis é uma pessoa que está por trás da lei. Isso está no seu primeiro livro, O Cristianismo Puro e Simples. Os outros livros dessa obra são igualmente fascinantes, mas você vê como Solzhenitsyn e Lewis, de maneiras diferentes, mas relacionadas a experiências humanas comuns, encontram o caminho para um Deus pessoal. Lewis foi um ateu também, um típico ateu acadêmico britânico por anos. Agora me volto para um escritor católico, Joseph Pieper, um grande teólogo alemão do século XX, altamente influente ao cardeal Ratzinger e até mesmo a Hans Urs von Balthasar. Ele escreveu uma pequena obra, que a Ignatius Press agora publica novamente, sobre as três virtudes, fé, esperança e caridade. Mas ele começou com uma pequena obra sobre fé, onde ele tenta definir os elementos do que queremos dizer, quando acreditamos, o que está acontecendo, quais são os mecanismos da crença,
e ele isola alguns elementos. Ele define crença como tomar uma posição sobre a verdade de uma declaração ou sobre algum fato, alguma atualidade que está declarada. Ele continua dizendo que crença indica confiança na verdade da declaração, sem conhecimento pessoal de sua substância. Convicção sem conhecimento positivo suficiente. Embora ele diga que crença não é fé cega. Não é cega porque, se fosse cega, então seria incompreensível. Nós nem sequer saberíamos os termos do que estamos acreditando. Então temos que ter alguma ideia mínima do que Deus significa. Quem é Jesus Cristo? Por exemplo, ter um sujeito, verbo e objeto direto. Se nem sequer conseguimos formar uma frase compreensível, então a fé não é possível. Então suspendemos nossas percepções sobre os assuntos que estamos considerando para crer. Mas temos que saber pelo menos o esboço do que estamos falando. Esta próxima afirmação é provavelmente a mais controversa, mas você verá o que ele quer dizer. A crença é total e certa, mesmo até a morte. Eu dou aqui um exemplo simples. Quando você pede uma comida num restaurante aqui no Shopping Gourmet de Botafogo, está tendo fé que esse restaurante não está no negócio de envenenar seus clientes, sabe? Colocando um pouco de arsênico no molho de amendoim. Isso é um ato natural de crença, mas é total porque estou apostando minha vida nisso. Eu não estava lá na cozinha quando fizeram o prato. Também estou fazendo um ato natural de crença quando dirijo em uma estrada de mão dupla, de que as pessoas vindo na direção oposta não vão me bater de frente. Caso contrário, eu não poderia dirigir. Eu estaria ao volante tremendo constantemente. Então há atos naturais de crença que fazemos o tempo todo, sem ter investigado totalmente o assunto. Você sabia quem estava vindo na direção oposta pelos próximos 15 minutos? Você investigou isso antes de sair? Claro que não. É impossível. Mas a crença é total, o que significa que você está colocando sua vida em risco por isso. Foi comum em seu tempo, na Alemanha após a guerra, o aumento da população de prisioneiros de guerra vagando pelas ruas. Eles vinham à sua casa e diziam que tinham sido prisioneiros na Rússia. E pediam: pode me dar comida? Joseph Pieper lembra que sua família recebeu um deles e ele contava tudo sobre os campos na Rússia. Deram-lhe almoço e ele perguntou: você acredita em mim, não é? Sua família disse: bem, gostaríamos. Ele disse: então você não acredita em mim, acredita? Pieper respondeu: nós te alimentamos, não é? Mas não tenho certeza se acredito em tudo que você disse. Ou seja, ele não disse ao ex-prisioneiro estar mentindo. Por que você pode se entreter crenças sem acreditar nelas? Nós fazemos isso o tempo todo. Muitas pessoas têm fé assim também, onde parece razoável. Afinal, há muitas tradições religiosas no mundo. Então, ter uma tradição religiosa é algo razoável. Mas não há realmente um ato de graça da crença verdadeira em tudo isso. Essas pessoas certamente não morreriam por ela. É nisso que Pieper está insistindo. Em que um verdadeiro ato de fé no sentido cristão é total e é certo. Ele continua sua análise dizendo que algo mais é necessário para completar o que estamos fazendo quando acreditamos. Então, ok, eu acredito que minha comida não foi envenenada, que os carros vindo contra mim não vão me matar, que o prisioneiro de guerra estava dizendo a verdade sobre os campos russos.
Mas há algo que está sendo proposto para nossa crença. Jesus Cristo é Deus e homem. Maria é a mãe de Deus. Isto está sendo proposto. Mas há mais, não é? E o mais é o que Aquino, na segunda parte da Suma, chama de o alguém. Acreditar em alguém pertence à fé. Portanto, ao acreditar em algo e em alguém, e este alguém é o contador do algo. Então, quando acreditamos, não estamos apenas acreditando em algo, estamos acreditando em alguém. É sempre aceitar o testemunho de alguém, que acreditamos saber do que fala porque é testemunha do que diz. Se você fosse posto contra uma parede de pelotão de fuzilamento, e o executor lhe desse uma última chance e perguntasse: no que você acredita? Você começaria a recitar o credo niceno? Não. Você não começaria a falar de um algo. Quando sua vida estava em risco nos últimos segundos ou minutos e a arma estava em sua cabeça, como responderia? Acho que a gente diria: eu acredito em Jesus Cristo, não diria? Os inimigos do Japão e na China descobriam quem eram os missionários dizendo: cuspa no crucifixo. Eles não diziam: cuspa na Bíblia ou em um texto teológico. Eles sabiam. Como ateus, qual seria o centro da crença? Uma pessoa. Jesus Cristo. Se eles puderem fazer você negar a pessoa, eles te pegaram. Eles te possuem. Então nunca se esqueça disso. A crença sempre requer um algo e um alguém. E, em última análise, como eu disse antes, você só pode amar um alguém. E quanto mais você souber sobre esta pessoa, mais detalhes, mais você poderá amá-la. Você não poderia funcionar na vida sem, pelo menos, os atos naturais de fé. A única questão, portanto, é: diante de quem você se curva? A questão não é se você é um crente ou não. A questão é: em quem e no que você acredita? Para os cristãos, acreditamos em Deus. Esse é o alguém, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade que assumiu uma natureza humana, o Espírito Santo, uma pessoa. No que acreditamos? Acreditamos no que foi revelado por Deus nessas fontes sagradas da Escritura Sagrada, tradição sagrada, e o magistério de ensino da Igreja em qualquer época quando fala definitivamente. Portanto, esse alguém também é a Igreja, que Cristo instituiu, Mãe Igreja. Esse termo Mãe Igreja mostra que por trás dele está essa percepção de uma pessoa, não uma corporação. Então, se olharmos para o ato de fé, este é o ato de fé, que é mesmo uma oração. Oh meu Deus, eu firmemente acredito que você é um Deus em três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito que seu Filho divino se fez homem e morreu por nossos pecados e assim por diante. Esse é o no que acredito. O quem que a Igreja Católica ensina é o Cristo. Porque ele nos revelou a verdade eterna. É a sabedoria que não pode enganar, nem ser enganada. Acreditamos porque ele sabe, diz a verdade. Quando compramos um produto complexo, o cara que inventou o produto escreve um manual do proprietário, e confiamos nesse manual porque foi feito por esta pessoa. Seja um veículo que você acabou de comprar, ou qualquer outro produto que requer instrução, você iria a uma pessoa aleatória perguntar sobre como aquilo funciona? Como essa motosserra funciona? Não. Você iria ao fabricante, certo? Porque eles sabem.
Bem, no nosso caso, Deus sabe sobre nós, e o universo, e tudo nele. É o quem, que não pode enganar nem ser enganado. Então nossa oração termina com este ato de fé. Pretendo viver e morrer incondicionalmente, acreditando. Mas as pessoas, quando parecem que têm ou não fé, o que elas estão realmente vivendo, em muitos casos, é apenas estarem com a graça de Deus ou sem ela. Finalmente, a fé ativa é certa e incondicional. E não é cega. Então, o cardeal Ratzinger, em um trabalho inicial, do final dos anos 60, início dos anos 70, a introdução ao cristianismo, que fico feliz em dizer que está recebendo mais atenção, escreveu na introdução na página 28, que a crença hoje em Jesus Cristo revelando o infinito é contrária à nossa sensibilidade moderna. Nossa cultura prefere uma sensação ou sentimento vagamente definido do divino. Quer seja o bem-estar de hoje do eu, o eu terapêutico, que é o padrão absoluto, combinado com o materialismo em nossa cultura hoje, o eu mesmo e eu, é o padrão absoluto do que é verdadeiro. Ou os slogans sou espiritual, não religioso, que se encaixa perfeitamente na celebração do eu divino. A religião divide, o espírito une. E não vamos definir o que significa o espírito. Esses são os slogans. No fim, é tudo a mesma coisa. Deus, olhe para todas as religiões do mundo, elas estão realmente falando sobre o mesmo Deus. Então, como Ratzinger pergunta, Deus em Jesus Cristo teria criado um obstáculo grande demais, ao ser vulnerável e disponível em uma história judaica específica, dada a vasta diversidade de cultura. Ao longo de toda a história humana, Deus teria se tornado um ponto muito específico? Veja, queremos as duas coisas. Quando algo ruim nos acontece, dizemos, onde está Deus? Deus está ausente. É o grito de Jesus da cruz, o primeiro ateu. Mas quando Deus se aproxima demais de nós, também não ficamos exatamente confortáveis com isso. Ele pode começar a fazer algumas reformas em minha vida, na minha falta de virtude, e temos que manter isso a uma certa distância também. Vamos ver como o cardeal Ratzinger descreve isso. O salto de fé, que anteriormente conduzia ao infinito, parece ter sido reduzido a algo em uma escala humana com Jesus Cristo, e agora precisamos apenas dar alguns passos, por assim dizer, até aquela pessoa na Galileia, que o próprio Deus venha ao nosso encontro. As coisas ficam curiosamente ambíguas. O que a princípio parece ser a revelação mais radical, a revelação passa a ser, ao mesmo tempo, a causa da obscuridade e ocultação mais extremas. A própria coisa que inicialmente parece aproximar Deus de nós, Jesus Cristo, de modo que podemos tocá-lo como um companheiro, seguir seus passos e medi-los precisamente, também se tornou, em um sentido muito profundo, a condição prévia para a morte de Deus. Deus se tornou tão próximo de nós que podemos matá-lo. Assim, hoje, ficamos um tanto perplexos diante dessa revelação cristã, e nos perguntamos, especialmente quando a comparamos com a religiosidade da Ásia, se não teria sido muito mais simples acreditar no eterno misterioso, confiando-nos a Ele em pensamento anelante, se Deus não teria feito melhor em nos deixar naquela distância infinita, se não seria realmente mais fácil ascender para fora do mundo e ouvir o segredo eterno e insondável em contemplação silenciosa, do que se entregar à crença em uma única figura e colocar a salvação do homem e do mundo no ponto minúsculo deste único momento fortuito na história, Jesus de Nazaré. Certamente, um Deus assim reduzido a um ponto
está fadado a morrer, definitivamente, em uma visão de mundo que implacavelmente reduz o homem e sua história a um grão de poeira no cosmos. Essa é uma narrativa muito poderosa e honesta sobre nossa situação hoje. Outra figura que eu gostaria de introduzir é o Bispo Fulton Sheen. Assim estou informando a você um bom buffet de pensadores católicos e cristãos. Ele escreveu uma obra chamada Vida de Cristo no início dos anos 50, quando também naquela época, uma figura chamada Joseph Campbell estava ganhando popularidade como um grande mitólogo, fazendo um estudo dos mitos religiosos em todo o mundo. Ele escreveu uma obra, e até teve um programa na rede PBS, examinando diferentes tradições religiosas e todas as suas semelhanças. Ele também era um católico não praticante. Escreveu uma obra chamada O Herói de Mil Faces, significando que todas as religiões ao longo da história, desde o início dos tempos, têm falado sobre temas semelhantes de vida, morte, ressurreição, em diferentes tipos e diferentes formas. E todas apontam para a mesma experiência humana, de como associamos significado aos eventos-chave do nascimento, maturidade, casamento, morte, e como damos sentido a eles, com várias histórias de ressurreição. Então Sheen aborda isso no livro, no capítulo 1, da Vida de Cristo. Alguns de vocês podem estar familiarizados com ele, que tem a pintura de Salvador Dalí na capa. Ele diz: bem, vamos alinhar os postulantes que afirmam ser porta-vozes de Deus: Confúcio, Buda, Moisés, Marques, Maomé, deuses da natureza, os deuses da tempestade, que foram os primeiros, Deus do Sol, energia, Jesus Cristo, todos em uma fila. E vamos fazer perguntas a eles. Assim ele vai desmascarando essas noções simplistas e melancólicas, de que todas as religiões estão falando sobre o mesmo Deus. Ele compara isso a, se você entrar numa galeria de arte e contemplar as pinturas, concluir que são todas do mesmo artista, só porque todas têm cor. Então, seu ponto é que, é claro, as religiões se parecerão entre si, porque nossas intuições humanas deixadas por conta própria podem ser bastante semelhantes sobre nascimento, vida, vida familiar, morte. Será bastante natural que religiões em todo o mundo se assemelhem umas às outras, assim como obras de arte em um museu usam, todas, cores, o que é um argumento interessante. Um dos primeiros critérios que ele propõe é falar com a linha dos postulantes. Quem foi preanunciado? E aí ele passa por alguns exemplos simples, mas seu argumento básico é que, se Deus fosse enviar alguém, ele não nos avisaria que está vindo? Para que pudéssemos distinguir um postulante de outro. Então, se alguém sai de uma floresta e diz: tenho este livro de Mórmon, um anjo me deu, como saberíamos se é verdade? Daí ele continua a falar sobre fabricantes de carros, que sempre avisam quando novos modelos estão chegando. Da mesma maneira, você marca compromissos com amigos para almoçar e jantar. Você não chega simplesmente ao restaurante. Então, se Deus fosse enviar alguém, o mínimo que ele poderia fazer seria nos avisar que está chegando, para que você possa olhar para a fila de postulantes e perguntar a cada um: alguém nos avisou que você estava vindo? Buda, Maomé, ninguém jamais foi preanunciado na história humana, exceto Jesus Cristo. No mundo, mesmo fora da revelação ao povo de Israel no Antigo Testamento, havia um anseio por alguém como ele vir também. Certamente Jesus é preanunciado no Antigo Testamento.
Há cerca de mais ou menos 456 referências nele à cidade de Belém, às narrativas da paixão em Isaías, ao nascimento virginal, a estar na linha davídica, a ser da casa de Judá, e assim por diante. Como os magos souberam seguir a estrela, a menos que tivessem alguma noção de que alguém estava vindo? Esse alguém foi previsto. Temos também de escritores pagãos uma expectativa, e Tácito, nos seus anais escrevendo para os romanos, afirmou que, em geral, as pessoas de sua época estavam persuadidas daquelas antigas profecias, de que o Oriente prevaleceria, e de que de Judá, da Judéia, viria um mestre e governante do mundo. Na China, os anais do Império Celestial, escritos por volta de aproximadamente 1029 a.C., contêm uma declaração de que um grande santo surgiria no Ocidente em cerca de 1000 anos. Os gregos, como você vê em suas peças, por exemplo, o Prometeu de Ésquilo, uma das grandes peças desse dramaturgo, fala disto. Prometeu, além disso, conseguir que eles participem do fogo celeste. As ninfas, o fogo. Então os mortais já possuem esse tesouro? Prometeu, sim, e desse mestre aprenderão muitas ciências e artes. Nas églogas de Virgílio, há uma mulher casta sorrindo para seu menino, com quem a idade do ferro desapareceria. Virgílio estava ciente disso. Quem foi previsto? De todos os pretendentes, apenas Jesus Cristo pode passar neste teste, neste critério. Fica ainda melhor. Todos os milagres de Jesus foram realizados em público. Eles foram validados. E os inimigos de Cristo nunca negaram que esses milagres ocorreram. E assim, atestaram seu poder de curar, como um sinal de sua capacidade de perdoar pecados. Perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Buda alguma vez perdoou? Não faria sentido para Buda perdoar os pecados de duas partes. Ele não é a parte ofendida em nada disso. Então, o que realmente colocou Jesus em apuros foram essas reivindicações de divindade, a habilidade de perdoar pecados, porque ninguém duvidou que ele curava pessoas. Eles não podiam, porque era público. Quando ele foi preso, até registraram o que ele disse às pessoas que o prendiam. Todos os dias eu estava em suas ruas, todos os dias pregando, todos os dias curando. E vocês vêm à noite e me prendem com porretes e espadas. Vocês poderiam ter me prendido a qualquer momento, e não o fizeram por causa das multidões. Então, os milagres de Jesus nunca foram questionados, exceto por estudiosos bíblicos esclarecidos. Jesus confronta Satanás e o conquista. Mesmo o maior milagre de todos, sua ressurreição dos mortos. É interessante que os inimigos de Jesus acreditaram mais nela do que seus apóstolos naquele dia. Lembre-se do Evangelho de Mateus. Os inimigos são os que puseram a pedra na frente. Eles são os que colocaram o guarda. Os apóstolos estavam se escondendo atrás de portas fechadas. E pensaram que tudo tinha acabado. Os inimigos, de fato, assinaram aquele milagre, aquele atestado, aquele documento, com medo de que eles roubassem seu corpo. Então, é interessante ver os pretendentes que Xi menciona. Jesus é única e exclusivamente a mensagem e o mensageiro. Ele é a revelação de Deus, como o Filho de Deus. E encarna nossa redenção. Ele realiza nossa redenção em sua pessoa. Isso cria uma situação muito diferente para nós, como católicos ou cristãos.
Nossa relação com Jesus é totalmente diferente de como um muçulmano se relaciona com Maomé, de como os judeus se relacionam com Moisés, de como os budistas se relacionam com Buda. Nós nos revestimos de Cristo nos sacramentos. Nós o recebemos. Oramos a Ele. Buda alguma vez disse que você deve comer seu corpo e beber seu sangue para ter vida em você? Isso não faria sentido para um budista. Seria ridículo de fato. Então, você vê, nossa relação com Jesus Cristo na religião cristã é uma relação com uma pessoa, não com um conjunto de ensinamentos separados da pessoa. Buda alguma vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele alguma vez disse: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados? Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados? Então, cada pretendente aponta para fora de si mesmo. Além disso, quando o pretendente morre, sua missão na Terra morre. A morte é o fim de seu ministério. Alguém até pode viver nos textos dele, ou no que seus discípulos escolhem ritualizar e seguir. Mas a morte é um obstáculo. Para Jesus Cristo, ele veio a este mundo para morrer. Isso também o separa de qualquer outro pretendente. Eles todos vieram para viver e ensinar. Jesus veio para morrer e redimir. Então, no final, C.S. Lewis observa isso. O bispo Shin observa isso. E até G.K. Chesterton observa isso. Você não tem escolha com Cristo. Ele não é meramente um homem bom. Ou ele é quem ele disse ser. Ou ele é um enganador, o pior tipo de enganador ou criminalmente insano. Essas são suas escolhas. Mas ele não é simplesmente um homem bom. Essa não foi a escolha que ele nos deixou, e ele não estaria satisfeito com qualquer outra escolha. O que é interessante sobre tudo isso é que Jesus, como Deus homem, supera essa lacuna entre o ouvinte e a mensagem em sua pessoa. Não posso enfatizar isso o suficiente. Morrendo e ressuscitando dos mortos, ele é o que ele revela. Colocando de outra maneira, Deus é o que Deus faz. Somente Deus pode nos salvar de nossos pecados. Os pagãos sabiam disso. Somente Deus pode nos dar a vida eterna. Os pagãos sabiam disso. Jesus Cristo é o único pretendente na história das religiões mundiais, que realiza exatamente o que o mundo ansiava em sua pessoa. E isso é o que conecta com a ideia de Solzhenitsyn sobre a beleza, sendo sua própria verificação, revelando Deus. Jesus Cristo é o ícone de Deus. Ele é sua própria verificação porque pode ressuscitar dos mortos. E isso é o que a grande arte e literatura fazem por nós. Elas transcendem o aqui e agora, com a beleza, com B maiúsculo. Você vê isso, e isso vai soar injusto, mas não é. Estou meramente descrevendo o que classifica as religiões orientais. É o Buda com os olhos fechados olhando para baixo, para dentro. O que caracteriza a arte cristã é olhos bem abertos. Nós somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós vemos este mundo, mas não somos deste mundo. Então, como último tópico, está a pergunta que João Batista fez quando estava preso. Ele pediu aos seus mensageiros que fossem encontrar Jesus. Você realmente é ele? Isso está na introdução ao cristianismo do cardeal Ratzinger. Você realmente é ele? A crença, em última instância, é em um quem, antes de acreditarmos em um o que. Você realmente é ele?
Essa pergunta foi feita ansiosamente em uma hora sombria, até mesmo por João Batista, o profeta que tinha direcionado seus próprios discípulos ao rabino de Nazaré, e o reconheceu como o maior para quem ele só poderia preparar o caminho. Você realmente é ele? O crente repetidamente experimentará a escuridão, em que a negação da crença o rodeia como uma prisão sombria, da qual não há saída. E a indiferença do mundo, que segue seu caminho inalterado como se nada tivesse acontecido, parece apenas zombar dessa esperança. Temos que fazer a pergunta: você realmente é ele? Não apenas por honestidade de pensamento, e por causa da responsabilidade da razão, mas também de acordo com a lei intrínseca do amor, que quer conhecer mais e mais aquele a quem deu seu sim, para ser capaz de amá-lo mais. Você realmente é ele? No último caso, todas as reflexões contidas neste livro estão subordinadas a essa questão e, portanto, giram em torno da forma básica de confissão. Eu creio em você, Jesus de Nazaré, como o sentido do mundo e da minha vida. Frases poderosas desses escritores. E você pode ver que, conectando os pontos, como mencionei antes, sobre como a pessoa de Jesus Cristo, sendo tanto mensageiro quanto mensagem, ele é sua própria verificação. Deus se tornou seu próprio profeta. Isso tem um eco ao ver as artes como uma tremenda ferramenta de evangelização. Afinal, é em nossa experiência de arte que temos essa mesma verificação. No ato de ver a peça de arte ou a literatura, no livro que estamos lendo. E eu tirei isso de uma igreja ortodoxa russa em Paris. É um belo ícone. Um ícone antigo também. E, também, pensei em terminar nosso vídeo com ele. Você vê como essas ideias podem se conectar, em última análise, a essas realidades transcendentais de verdade, amor, beleza e bondade. Com isso, vou abrir para perguntas ou comentários. Dizer que o cristianismo é razoável é, de certa forma, domesticá-lo e remover seu sabor e sua nitidez e rejeição do mundo de várias maneiras. Você conhece o slogan destes dias: viva sua vida ao máximo, meio que uma influência budista. Porque, como eles dizem que você terá muitas vidas, por que não viver sua melhor vida? E, claro, isso não é o que ouvimos de Jesus Cristo, certo? Ele quer que você leve a sua pior vida. Pegue sua cruz e siga-me. Isso não soa muito atraente, soa? Não parece muito razoável, parece? Porque uma cruz dói. Então isso não parece razoável para mim. Mas eu distinguiria que talvez a questão mais central seja a de que não chegamos todos a isso, como um interruptor de luz, ligando e desligando. E é aqui que o cardeal John Newman, em seus trabalhos escritos, fala sobre como a fé tem um movimento. Ela dá muitas reviravoltas, com as quais Piper concordaria. Aliás, ele está caracterizando o que é a fé em sua formativa. Mas a jornada para a fé é uma assim mesmo, não é? Podemos zigue-zaguear nela. Podemos nos encher de dúvidas e incertezas, ou confianças e pequenas vitórias, mas que no fim nos impulsionam para a conversão final e para chegar à fé definitiva. Mas o interessante é que esses zigue-zagues nunca realmente terminam, mesmo quando você acredita. Há momentos de sombra e escuridão.
Veja o diário da Madre Teresa de Calcutá, das tremendas experiências ateístas que ela teve por 50 anos de sua vida. Quando Jesus lhe disse: "Você não sentirá a presença de Deus até que nos encontremos novamente." E ela viveu dessa forma. O que a torna muito mais interessante, não acha? Ou a pequena flor, Santa Teresa de Lisieux, que cresceu na França católica no final do século XIX. Todos pensavam que ela estava protegida, uma jovem criada em um lar católico. Pois ela teve tremendas crises de ateísmo, que mais tarde foram reveladas, mas inicialmente escondidas pela ordem. Eles não queriam que isso viesse à tona, e agora veio. Então, ter fé perfeita não significa que você está imune, mas significa que você tem certeza e morreria por isso. Agora, seremos todos chamados a morrer por isso? Seremos todos levados para a morte? Não, não seremos, espero. Mas ainda somos chamados a viver pequenas mortificações todos os dias. Portanto, distinga a virtude da fé do zigue-zague de chegar à fé. No final, podemos levar todas essas coisas a Jesus em oração. Fiz uma referência meio leviana, quando eu disse, anteriormente, que Jesus gritou da cruz, um grito ateu. Quando Buda negou seu próprio ensinamento. Quero dizer, se você grita da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Isso é uma coisa bastante difícil de reconciliar. E é quase como se Deus e Jesus Cristo quisessem levar tudo na cruz. Todos os nossos pecados, cada um deles, incluindo a escuridão do ateísmo. Só fico pensando que um ateu que esteja escrevendo um seu trabalho hoje vai ter de começá-lo datando 14 de agosto de 2024, do ano do Senhor. Pode até ser uma maneira de se começar um diálogo.